Esqueça tudo que você já ouviu sobre joguinhos de sedução e presta atenção nesses 6 passos. Isso não é um guia infalível, mas é o que realmente faz diferença quando você quer algo sério e não quer parecer um babaca no processo. Construa a sua vida antes de tentar conquistar alguém. A maior mentira que os caras contam para si mesmos é achar que, para serem felizes, precisam desesperadamente de uma mulher ao lado. Sabe o que acontece quando você pensa assim? Você se torna carente. E sabe o que ninguém gosta? Isso mesmo, um cara carente. A primeira coisa que você precisa fazer antes de pensar em conquistar alguém é construir a sua própria vida, ter objetivos, paixões e hobbies, ter amigos, buscar crescimento profissional. Mulheres gostam de caras que já são completos e não de alguém que vê nelas a única fonte de felicidade. Se a sua rotina se resume a trabalhar, voltar para casa e reclamar da vida, esquece. Se torne alguém que se diverte sozinho, que tem uma vida interessante, que tem histórias para contar. Quando você estiver bem consigo mesmo, você vai atrair pessoas naturalmente. Segunda, seja confiante, mas não um idiota arrogante. Mulheres gostam de confiança. Essa frase já foi repetida tantas vezes que perdeu o significado real. O problema é que um monte de cara confunde confiança com arrogância. Ser confiante significa acreditar no seu próprio valor sem precisar provar nada para ninguém. É saber que você merece estar ali, que você é interessante, que sua presença é suficiente. Já a arrogância é outra coisa. São aqueles caras que falam alto demais, interrompem os outros, tentam ser o centro das atenções o tempo todo e precisam diminuir alguém para se sentirem bem. Isso não é confiança, isso é insegurança disfarçada. A confiança verdadeira vem de dentro e você só vai tê-la quando souber que está no controle da sua própria vida. Terceira, saiba conversar e principalmente saber ouvir. Muita gente pensa que conquistar uma mulher é sobre ter as palavras certas, como se existisse uma sequência mágica de frases que, se ditas na ordem correta, garantiriam sucesso absoluto. Mas a verdade é que o que realmente importa não é o que você diz, e sim como você interage com ela. Sabe o que a maioria dos caras faz errado? Falam só sobre si mesmos, tentam impressionar com histórias exageradas, não fazem perguntas, ficam nervosos e não deixam a conversa fluir. Mulheres gostam de caras que sabem manter um papo interessante. Mas o mais importante, caras que sabem ouvir. Você já percebeu como poucas pessoas realmente escutam o que os outros dizem? Se você for um dos raros que prestam atenção de verdade, que fazem perguntas relevantes, que se lembram de detalhes, isso vai te diferenciar de 90% dos caras que só esperam a vez de falar. Quarta, cuide da sua aparência, sem ser obcecado com isso. Se tem uma coisa que os caras erram feio é achar que a aparência não importa. Importa sim, mas não da maneira que você imagina. Você não precisa ser um modelo de passarela ou ter o corpo perfeito. O que realmente importa são os detalhes. Coisas básicas que fazem uma diferença absurda. Roupas bem ajustadas ao seu corpo. Não precisa ser roupa cara, só bem escolhida. Um corte de cabelo que combine com seu rosto, não aquele que você usa desde os 15 anos. Uma barba bem cuidada ou um rosto bem barbeado, se preferir. Unhas limpas e cortadas, sim, isso conta muito. Um bom perfume, não precisa exagerar, só algo que combine com você. A ideia aqui não é mudar quem você é, mas sim mostrar a sua melhor versão. Isso não só vai te deixar mais atraente, como vai melhorar a sua própria autoestima. Quinto, mostre interesse. Sem ser pegajoso. Existe uma linha muito tênue entre demonstrar interesse e ser um grude insuportável. Se você gosta de uma mulher, mostre isso. Mas não seja o cara que responde mensagens instantaneamente o tempo todo, que larga tudo para estar disponível para ela, ou que parece não ter mais nada na vida além daquela interação. Mulheres gostam de se sentir desejadas, mas não querem um cara sem vida própria. Sabe aquele cara que já está fazendo planos de casamento na segunda semana de conversa? Que fica perguntando o tempo todo se ela está bem? Que quer estar presente o tempo todo? Esse cara não cria interesse e ele sufoca,
Demonstre interesse, mas dê espaço. Atração é sobre tensão e mistério. Se você está sempre ali, previsível e disponível a qualquer momento, perde o encanto. 6. Entenda que nem sempre vai dar certo, e isso é normal. O maior erro dos caras que estão tentando conquistar uma mulher é achar que sempre vai dar certo, como se fosse uma questão de fazer tudo certo e pronto, a pessoa automaticamente fosse gostar de você. Não funciona assim. Você pode ser o cara mais incrível do mundo e ainda assim ela pode simplesmente não sentir interesse e tá tudo bem. Muitos caras levam a rejeição para o lado pessoal, começam a se perguntar: o que eu fiz de errado? Zrenia, será que eu não sou bom o suficiente? Li outro cara tem que eu não tenho? Mas sabe qual é a verdade? Às vezes não tem nada de errado com você, apenas não era para ser. A diferença entre os caras que conseguem se dar bem e os que ficam presos na frustração é simples. Os primeiros sabem seguir em frente. Se não deu certo, bola pra frente. Não insista, não mendigue atenção, não fique tentando provar nada. Você não precisa ser aceito por todo mundo. Quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai encontrar alguém que realmente combina com você. 7. Tenha um sentido de humor natural, sem forçar piadas o tempo todo. Um cara que sabe fazer uma mulher rir já está muito à frente da concorrência. Mas tem um detalhe importante aqui. O humor precisa ser natural e espontâneo, não algo ensaiado ou exagerado. Sabe aquele cara que tenta fazer piada o tempo todo e parece desesperado para ser engraçado? Isso não funciona. O segredo é saber ler o momento. Use humor para deixar as conversas leves, não para parecer um comediante stand-up. O sarcasmo e a ironia podem ser atraentes, mas se usados com moderação, aprenda a rir de si mesmo, isso mostra confiança. Mulheres gostam de caras que não levam a vida tão a sério o tempo todo, mas também que sabem quando ser maduros e responsáveis. O equilíbrio é essencial. 8. Crie conexões emocionais profundas e não fique só no superficial. Se você quer que uma mulher realmente se interesse por você, precisa ir além das conversas superficiais. Falar apenas sobre trabalho, hobbies e o clima não cria conexões reais. As melhores conexões acontecem quando você compartilha histórias, emoções e vulnerabilidades de forma autêntica. Isso não significa que você precisa desabafar sobre sua vida inteira no primeiro encontro, mas significa que você deve criar um espaço onde ela se sinta confortável para se abrir também. Faça perguntas que vão além do óbvio, em vez de perguntar: o que você faz? Swing, pergunte: o que te fez escolher essa carreira? Compartilhe experiências pessoais e momentos importantes da sua vida. Mostre empatia e interesse verdadeiro pelo que ela sente e pensa. Quanto mais profunda for a conexão emocional, mais difícil será para ela te esquecer. 9. Tenha paixão por alguma coisa. Nada é mais atraente que um cara com propósito. Não importa o que seja, pode ser seu trabalho, um hobby, um projeto pessoal ou até mesmo algo criativo. Mas um cara sem paixão por nada é simplesmente sem graça. Sabe aqueles caras que vivem no piloto automático? Que só reclamam do trabalho, passam o tempo livre vendo TV sem propósito e não têm nenhuma ambição? Esses caras não são atraentes. Mulheres gostam de caras que têm brilho nos olhos quando falam sobre algo, que são motivados, que estão sempre aprendendo, que correm atrás de algo maior. E não, isso não significa que você precisa ser rico ou super bem-sucedido. Só significa que você precisa ter algo que te impulsiona e te faz acordar motivado todos os dias. Se você ama música, fale sobre como isso te inspira. Se você gosta de viajar, conte sobre as experiências mais marcantes. Se você tem um projeto pessoal, mostre entusiasmo ao falar sobre ele. Quando você tem algo que te empolga, isso se reflete na sua energia e na maneira como as pessoas te percebem. 10. Seja paciente e respeite o tempo. Dela, pressão só afasta as pessoas. Um dos maiores erros que os caras cometem é querer acelerar tudo. Se uma mulher não responde rápido, já ficam desesperados. Se ela não quer sair na mesma semana, já acham que não estão conseguindo. Sabe o que isso demonstra? Insegurança e desespero.
Aprenda a ser paciente. Se uma mulher se interessa por você, ela vai demonstrar isso no tempo dela. Sejam conversas, encontros ou mensagens, deixe as coisas fluírem naturalmente. Nunca tente forçar intimidade antes da hora. Se ela parece hesitante, respeite e não insista. Confiança também é saber esperar e não agir por impulso. Acredite, mulheres notam isso e respeitam um cara que sabe o seu valor sem precisar ficar correndo atrás o tempo todo.